Vamos tratar sobre a Lei 14.289 de 2022. Então, aqui estamos diante de uma novidade legislativa e essa lei trata sobre o sigilo da condição de pessoa que vive com infecções pelos vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, e das hepatites crônicas, o HBV e o HCV, e da pessoa com hanseníase e com tuberculose. Então, primeira coisa aqui é saber o que diz a lei. Então, essa lei ela vai dispor sobre a preservação do sigilo, sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana, que é o HIV, e das hepatites crônicas, HBV, HCV, e de pessoa com hanseníase e com tuberculose. Então, aqui temos o assunto da lei. Então, a primeira perguntinha aqui que a gente faz é: o que diz a lei? Vamos lá, o que diz a lei? A gente encontra a resposta no artigo 1º. A lei vai tratar sobre a preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana, HIV, e das hepatites crônicas, HBV e HCV, e de pessoa com hanseníase e com tuberculose. Agora, a gente vai para a próxima pergunta. Se é necessário, então, a preservação do sigilo sobre a condição dessas pessoas, como é resguardado o sigilo? Então, pergunta número 2. Como é resguardado o sigilo? Vamos encontrar essa resposta no artigo 2º. Esse sigilo será resguardado por meio da vedação da divulgação por quais agentes? Será só pelos agentes públicos? Não, não vai ser apenas pelos agentes públicos. Pode ser tanto pelos agentes públicos quanto pelos agentes privados. Então, é vedada a divulgação pelos agentes públicos ou privados de informações que permitam a identificação de condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana, HIV, das hepatites crônicas, HBV e HCV, e de pessoa com hanseníase e com tuberculose nos seguintes âmbitos. Então, a gente vê também os âmbitos que essa vedação ela vai se aplicar. Inciso 1, serviços de saúde. 2, estabelecimentos de ensino. 3, locais de trabalho. 4, administração pública. 5, segurança pública. 6, processos judiciais. E 7, mídia escrita e audiovisual. Então, achamos aqui como é resguardado e o local, os locais que vão ser locais de preservação desse sigilo. A terceira pergunta, a pergunta número 3, é a seguinte: quais são, vamos colocar em quais situações é possível afastar o sigilo? Em quais situações vão ser situações possíveis de afastar o sigilo? Artigo 3º, os serviços de saúde públicos ou privados, em
Vamos para o artigo 2º, parágrafo único. Parágrafo único. O sigilo profissional sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana, HIV, e das hepatites crônicas, HBV e HCV, e de pessoa com hanseníase e com tuberculose, somente poderá ser quebrado nos casos determinados por lei, por justa causa ou por autorização expressa da pessoa cometida, ou, quando se tratar de criança, de seu responsável legal, mediante assinatura do termo de consentimento informado, observado o disposto no artigo 11 da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018. Então, esse sigilo, ele pode ser afastado, ele pode ser quebrado, mas nos casos determinados por lei e por justa causa ou com autorização expressa da pessoa cometida por essa doença. Ou quando se tratar de criança, mas se se tratar de criança, é necessário que o responsável legal dê o seu consentimento. Então, achamos aqui a resposta. A próxima pergunta vai ser: quais são as regras aplicáveis ao serviço de saúde? Então, aqui a gente vai especificar as regras, quais são as regras aplicáveis ao serviço de saúde. Agora sim, vamos para o artigo 3º. Os serviços de saúde, públicos ou privados, e as operadoras de planos privados de assistência à saúde estão obrigados a proteger as informações relativas a pessoas que vivem com infecções pelos vírus da imunodeficiência humana, HIV, e das hepatites crônicas, HBV e HCV, e a pessoa com hanseníase e com tuberculose, bem como a garantir o sigilo das informações que eventualmente permitam a identificação dessas condições. Então, aqui temos parágrafo 1º, a obrigatoriedade da preservação do sigilo sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana, HIV, e das hepatites crônicas, HBV e HCV, e de pessoa com hanseníase e com tuberculose, usuários do serviço de saúde, recai sobre todos os profissionais de saúde e os trabalhadores da área de saúde. Parágrafo 2º, o atendimento nos serviços de saúde, públicos ou privados, será organizado de forma a não permitir a identificação pelo público em geral da condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana, HIV, e das hepatites crônicas, HBV e HCV, e de pessoa com hanseníase e com tuberculose. Então, aqui temos de forma mais específica como esse sigilo e como essas regras são aplicáveis ao serviço de saúde. Vamos para a próxima questão, que diz o seguinte, questão de número 5. Quais são as regras para inquéritos ou processos judiciais? O artigo 5º fala sobre essas regras. O artigo 5º, nos inquéritos ou nos processos judiciais que tenham como parte pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana, HIV, das hepatites crônicas, HBV e HCV, e pessoa com hanseníase e com tuberculose, devem ser providos dos meios necessários para garantir o sigilo da informação sobre essas condições. Parágrafo 1º. Qualquer divulgação a respeito de fato objeto de investigação ou de julgamento não poderá fornecer informações que permitam a identificação da pessoa que vive com infecção
pelos vírus da imunodeficiência humana, HIV, e das hepatites crônicas, HBV e HCV, e da pessoa com hanseníase e com tuberculose. Parágrafo 2º, em julgamento que envolver pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana, HIV, e das hepatites crônicas, HBV e HCV, e pessoa com hanseníase e com tuberculose, no qual não seja possível manter o sigilo sobre essa condição, o acesso às sessões somente será permitido às partes diretamente interessadas e aos respectivos advogados. Então, acesso somente será permitido às partes diretamente interessadas e aos respectivos advogados. Então, essas são as regras que são aplicáveis tanto aos inquéritos quanto aos processos judiciais. Então, achamos aqui a resposta. Por fim, mais uma pergunta que diz: quais são as sanções em casos de descumprimentos dessas normas? Quais são as sanções em casos de descumprimento dessas normas? Isso a gente vê no artigo 6º. O descumprimento das disposições desta lei, sujeito a agente público ou privado infrator às sanções previstas no artigo 52 da Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, bem como as demais sanções administrativas cabíveis, e obriga-o a indenizar a vítima por danos materiais e morais. Então, aqui temos danos materiais e morais. Parágrafo único. Nas situações em que for divulgada informação sobre a condição de pessoa que vive com infecção pelos vírus da imunodeficiência humana e das hepatites crônicas, e de pessoa com hanseníase e com tuberculose, por agentes que, por força de sua profissão ou do cargo que ocupam, estão obrigados à preservação do sigilo, e essa divulgação fica caracterizada como intencional e com o intuito de causar dano ou ofensa, aplicar-se-ão em dobro, inciso 1, as penas pecuniárias ou de suspensão de atividades previstas no artigo 52 da Lei 13.709 de 2018 e as indenizações pelos danos morais causados à vítima. Então, achamos aqui a resposta. E fechamos aqui o entendimento sobre a Lei 14.289 de 2022.